Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sou a professora Paula e estou aqui hoje para mais uma aulinha nossa. Hoje, na nossa aulinha de língua portuguesa, nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos aprendendo anteriormente. Veja quanta coisa legal nós vamos aprender hoje. Estão preparados? Então vem comigo! Vamos aprender sobre preposição, sujeito, predicado, oração, período, parágrafo. E aí, quanta coisa, né? Vamos lá! Primeira coisa que nós vamos ver é uma preposição. O que é preposição? Bom, preposição é palavra que não varia e que liga duas palavras entre si, estabelecendo uma relação entre elas. Mas fique ligado, hein? Olha aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Esses aqui são os exemplos da nossa preposição. Estou sem dinheiro, olhe para cima, eu irei após ela. Aqui nós temos alguns exemplos de frases que temos algumas preposições. Observe que as palavras em negrito são a preposição da frase. É a preposição que está compondo esta frase. E aí, até aí você conseguiu pegar? Agora nós vamos ver o que é uma oração. Isso mesmo. O que é uma oração? A oração, ela é uma ideia que se organiza em torno de um verbo. É imprescindível que na oração haja um verbo, ou seja, toda oração tem que ter um verbo. Também, a oração tem um predicado e um sujeito, ou somente um predicado. Fique ligado aí, ó. Olha a nossa frase. João gosta de estudar. Observa na frase, João é o nosso sujeito. Gosta de estudar são os verbos desta frase, são os verbos dessa oração. Então, a nossa oração tem o quê? Verbo. Nós temos o sujeito e temos verbo. E também temos o predicado nesta frase. Vamos ver mais à frente? Agora, o período. O que é período? Período é a frase constituída por uma ou mais orações. Então, o período ele pode ter uma única oração ou ele pode ter mais de uma oração. O período ele pode ser simples, é aquele formado por uma única oração. Então, o período simples é aquele que tem uma única oração. Agora, o período composto é aquele formado por mais de uma oração. Então, quando eu tenho no meu período mais de uma oração, eu tenho um período composto. Quando eu tenho no meu período apenas uma única oração, eu tenho um período simples. Olha aí, nosso primeiro período. Nós temos aí o exemplo de uma oração. O motorista correu pela via expressa. Nesta frase, neste período aqui, eu tenho o quê? Um período simples. Por quê? Porque eu tenho uma única oração. Agora, nesta outra frase, observe este outro período aqui que nós temos. O motorista correu pela via expressa, chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Observe que cada oração desta frase, cada oração deste período está destacado com uma cor diferente, que é para que vocês possam identificar quantas orações tem neste período. Então, aqui nós temos o quê? 3 orações, né? A primeira é, o motorista correu pela via expressa. A segunda oração, chegou ao aeroporto em cima da hora. E a terceira oração, mas conseguiu pegar o passageiro. Então, neste período, ele é um exemplo de período composto. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Agora, nós vamos ver o que é parágrafo. Já vimos o que é oração, já vimos o que é período e agora o que é o parágrafo. Parágrafo é
composto de um ou mais períodos. Ele desenvolve determinada ideia central, unindo-se a ideias relacionadas entre si. Olha o exemplo aí que eu trouxe. Acidentes com crianças não acontecem apenas fora de casa. Dentro da residência, os riscos também são grandes, às vezes até maiores. Imagine uma pancada num móvel com quina, uma queda no boxe do banheiro ou uma queimadura no fogão aceso. Então, observe que aqui nós temos um parágrafo. Por quê? Porque ele é composto de vários períodos, né? Ele tem em sua formação vários períodos. E aí ele vem com uma ideia central. Qual é a ideia central deste nosso parágrafo? Ele está falando sobre acidentes que ocorrem com criança. Né? E aí ele vai trazendo diversas outras ideias relacionadas ao tema central. Qual é o tema central? Acidentes. Então, aqui ele vem trazendo várias outras ideias que podem acontecer com os acidentes. Então, esse aqui é o nosso parágrafo. O parágrafo ele tem, em média, 5 linhas, né, corridas aí. Vamos dar continuidade. Não esqueça, qualquer dúvida, pause o vídeo, leia novamente para que você possa compreender. Agora nós vamos falar sobre o sujeito. O que é sujeito? Sujeito é a pessoa ou objeto de quem ou de que se fala alguma coisa. O sujeito também serve para identificar a nossa oração. Onde nós vamos achar o sujeito na nossa oração ou na nossa frase? Quando nós perguntamos assim, perguntamos para o verbo, quem ou que? Opa, não estou conseguindo entender. Vamos dar continuidade que você vai entender já já. O sujeito também, ele concorda com o verbo. Então, ó, sujeito é a pessoa ou objeto de quem se fala alguma coisa. Para a gente descobrir o sujeito, a gente precisa perguntar o verbo, quem ou que. E o sujeito, ele vai concordar com o verbo. Anotou direitinho? O sujeito constitui o assunto central da nossa oração. O sujeito possui um núcleo, tá? E o sujeito, ele pode ser simples ou composto. Então, o sujeito é a pessoa ou objeto de quem se fala alguma coisa. O sujeito sempre vai concordar com o verbo. Para descobrir quem é o sujeito, perguntamos ao verbo, quem ou que. O sujeito constitui o assunto central. O sujeito possui um núcleo. E o sujeito pode ser simples ou composto. Até aí, tudo bem? Vamos continuar. Sujeito, ele tem o núcleo. O que é o núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. O sujeito, ele pode ser composto quando possui mais de um núcleo. Ou ele pode ser simples quando ele tem apenas um núcleo. Vejamos. A irmã de Lola é uma aluna aplicada. Observe a nossa oração, observe aí a nossa frase. A irmã de Lola é uma aluna aplicada. Vamos identificar o núcleo e o sujeito nessa frase? Vamos lá. Irmã. Irmã é o quê? A irmã é o núcleo do sujeito. Lola é o sujeito, é de quem nós estamos falando, tá? E é uma aluna aplicada, nós temos aqui o predicado dessa frase, desta oração. Vamos ver mais à frente o que é o predicado? Então, na frase, a irmã de Lola é uma aluna aplicada, o núcleo do sujeito é a irmã, que é a palavra mais importante desta frase aqui. Lola, o sujeito de quem nós estamos falando, a pessoa de quem nós estamos falando, tá? Agora, vamos lá. Predicado, chegou a vez dele. O que é predicado? Predicado é o que se fala do sujeito. Depois que encontramos o sujeito, o que sobra é o predicado. Núcleo do predicado é a palavra mais importante do predicado. Sem ela, a frase vai perder todo o seu sentido. Olha aí o nosso exemplo. Os garotos adoram sanduíche. Vamos identificar? Os garotos é o sujeito da nossa frase. Núcleo do sujeito, garotos.
E onde que está o nosso predicado? Ah, o nosso predicado é adoram sanduíche. E onde está o núcleo do nosso predicado? Adoram. Então, ó, sujeito, os garotos, núcleo do sujeito, garotos, predicado, adoram sanduíche. Aquilo que eu estou falando do nosso sujeito, tá? Quem é o sujeito? Os garotos. O que eu disse que os garotos gostam? Adoram sanduíche. Então, eu tenho aqui o nosso predicado. E adoram é o central, né? A palavra mais importante do nosso predicado. Então, ele é o núcleo do predicado. Agora, interjeição. O que é interjeição? Interjeição é a palavra invariável que exprime um sentimento repentino, de emoções, de sensações ou de estados de espírito, ou seja, como nós estamos nos sentindo, tá? A mesma interjeição pode ser usada para demonstrar diferentes emoções. Palavras de outras classes gramaticais também podem ser usadas como interjeição, no caso de força ou cuidado. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui nós temos interjeição de admiração, espanto, surpresa, céus, como, puxa, ué. Advertência, atenção. Alegria, oba, parabéns. Alívio, ufa. Animação, avante, força. Apelo, alô. Aplauso, apoiado, bravo, ótimo. De aversão, arré. De assentimento, claro. De desejo, tomara. De desaprovação, fora. Desculpa, perdão, dor. Ai, ui, ó. De dúvida, de indignação, abaixo, fora, chega. De medo, de pena, de repulsar, né? Fora, passa, rua, saia. De saudação, adeus. De silêncio, calada. Agora, o que é uma locução interjetiva? A locução interjetiva é a união de duas ou mais palavras que funcionam como interjeição. Vamos ver alguns exemplos? Pois então, muito bem, Deus me livre, bem feita, é boa, quem me dera, minha Nossa Senhora, ora bolas, até logo, está vivo, Deus queira. Então, a locução interjetiva, ela é o quê? Quando nós temos a união de duas interjeições que vai formar uma única palavra. Conseguiu compreender? Nossa aula de hoje foi bem facinho, né? Mas preste atenção, se você tiver dúvida, não esqueça de pausar o vídeo e ler novamente. Espero que você possa ter compreendido a nossa aula. Obrigada por assistir. Beijos, beijos e até logo!